Moçada, como é que os genes funcionam mesmo, hein? Ora, hoje em dia a gente vai lá colocar que o gene, ele vai ser um pedacinho de DNA que vai controlar a produção de um determinado tipo de RNA. Pode ser RNA ribossômico, pode ser RNA transportador, ou pode ser RNA mensageiro, que condiciona então a produção de um peptídeo. Inclusive, tradicionalmente, antes da gente falar do gene como sendo capaz de produzir um tipo de RNA funcional, a gente falava do gene como sendo responsável pela produção de um peptídeo. Então a gente falava, em teoria, um gene, um peptídeo. O que, aliás, a gente ainda fala muito, Porque, afinal de contas, a imensa maioria dos genes, a imensa mesmo, vai exatamente ser gene que fabrica RNA mensageiro para poder produzir peptídeos. Entretanto, a primeira ideia que se teve sobre isso não era nem que o gene fabricava um peptídeo, era que o gene fabricava uma enzima. Essa ideia da teoria, um gene, uma enzima, ela é do comecinho do século XX, 1900 e uns quebradinhos, quando a moçada fala disso a primeira vez. Então a primeira ideia que se teve sobre o gene é que cada gene fabricava uma enzima. Aí depois da moçada foi se tocar que nem sempre o gene fabrica uma enzima. Ele pode fabricar uma proteína não enzimática, Nem toda proteína é enzima. Tem proteína, por exemplo, lá, queratina do cabelo ou colágeno da pele, que não é enzima. Então, às vezes, o gene fabrica uma proteína que não é enzimática. E depois que a gente foi ver que, às vezes, o gene não fabrica nem a proteína, ele fabrica um RNA, ribossômico ou transportador, que não leva à produção diretamente de uma proteína. Fato é que a ideia original era essa. Teoria um gene, uma enzima. E de onde é que a moçada tirou essa ideia? Lá no começo do século XX. Do estudo de um grupo de doenças genéticas chamadas de erros inatos do metabolismo. Eu lembro que uma coisa inata é uma coisa que você já nasce com isso, certa vez eu comentando que você é um artista inato. Você já nasceu com o dom da arte. Você não aprendeu a sua arte. Você já nasceu desse jeito. Então, erros inatos do metabolismo, eles são exatamente doenças onde você já nasce com elas, doenças genéticas, devido, moçada, à falha de determinadas enzimas. Ou seja, deficiências enzimáticas. Ora, basicamente o que a moçada fez foi pensar, quando você é normal, a enzima, ela funciona. Quando você é doente, a enzima, ela não funciona. A enzima é defeituosa. Ora, basicamente, a galera foi lá e fez uma relação. Se quando você tem uma situação de normalidade, sua enzima funciona. Quando você tem uma situação de doença, sua enzima não funciona. E eu estou falando de doenças genéticas, deve ser porque o gene, para você ser normal, fabrica a enzima que funciona. E o gene, para você ser doente, fabrica uma enzima que não funciona. O que quer dizer, nesse caso, que o gene condiciona a produção de uma enzima. Se o gene é normal, ele condiciona a enzima que funciona, se você é uma enzima funcional. Se o gene é para doente, ele é defeituoso, fabrica uma enzima defeituosa. Ou seja, cada gene vai fabricar uma enzima, teoria um gene, uma enzima. Quando a gente fala lá em erros inatos do metabolismo, essas doenças genéticas relacionadas à falha de determinadas enzimas, ora, a gente coloca lá alguns exemplos para vocês relacionados a esse esquema que eu vou descrever agora. Pessoal do Eu Só Quero Enem e o resto do mundo se exploda. Relaxe, você não tem que saber o esquema de cor. Pessoal do vestibular tradicional, infelizmente, dependendo da prova, ser mais ou menos maluquinha, talvez ela queira que você conheça isso aí. Lá vou então pegar proteínas na nossa alimentação, vou digerir essas proteínas para poder obter aminoácidos. Por exemplo, fenilalanina, tirosina, todos esses aqui, aminoácidos. Aproveitando lá para matar a saudade de bioquímica, fenilalanina é um aminoácido essencial. É daqueles, gente, que você não consegue produzir e tem que ser obtidos obrigatoriamente na dieta. Já a tirosina, ela é um aminoácido natural. Pode ser obtida na alimentação, ok.
mas também pode ser fabricada. Nesse caso, eu vou pegar a fenilalanina, pegar uma determinada enzima e vou chamar de enzima 1 e vou produzir a tirosina. Tirosina é um aminoácido natural, ela pode ser fabricada no seu corpo a partir da fenilalanina. E aí, fenilalanina e tirosina podem entrar na produção de outras proteínas. Se bem que a tirosina, ela pode também originar outras substâncias químicas, né? Ela vai lá, por exemplo, através de várias enzimas, chama aqui de enzimas 2, para acabar produzindo melanina. Então, eu lembro para vocês, né, que melanina ela é quimicamente derivada desse aminoácido tirosina. E a tirosina, ela vai acabar originando no metabolismo dela uma substância chamada de alcaptona, ou ácido homogentísico, que através da enzima de número 3 vai acabar sendo quebrada em CO2 e água. O que eu estou colocando aqui no quadro, então, vai ser um caminho metabólico relacionado com o metabolismo de alguns aminoácidos. E, gente, eu tenho algumas doenças genéticas relacionadas a essa história que a gente está comentando. Ora, a falta da enzima 1, a enzima 1 ela é chamada de fenilalanina hidroxilase. De novo, né? Pessoal lá do Eu Só Quero Enem, o resto do mundo se exploda. É óbvio que não vai se preocupar com isso, né? Alguns vestibulares mais doidinhos vão perguntar. E a falta da enzima 1, fenilalanina hidroxilase, faz com que o indivíduo desenvolva uma condição chamada de fenilcetonúria, a famosa fenilcetonúria, também chamada de PKU. PKU, que em inglês, fenil é com pH e cetona, ela é com K. O que acontece, gente? Quando eu tenho deficiência da enzima 1, o que acontece é que fenilalanina não forma tirosina e a fenilalanina, então, começa a se acumular. Uma vez que a fenilalanina se acumula, ela vai acabar sendo metabolizada num composto chamado de ácido fenilpirúvico, também conhecido com o nome de ácido fenilcetônico. E essa substância, então, gente, o ácido fenilpirúvico, o ácido fenilcetônico, será eliminado na urina, no xixi. E por isso que o nome é fenilcetonúria, ácido fenilcetônico na urina aqui na jogada. Quer dizer, então, que na fenilcetonúria, o problema que acontece é que a fenilalanina, ela não é metabolizada, a fenilalanina acaba se acumulando em você. Bom, aquele lance de você eliminar o ácido fenilcetônico na urina é o que dá o nome da doença, mas não é o que me interessa. O problema é que, uma vez que a fenilalanina se acumula, ela acaba causando lesões neurológicas. Ela danifica os neurônios. E uma vez que ela danifica os neurônios, o amigo vai acabar desenvolvendo um quadro chamado de oligofrenia pirúvica. De novo, o pessoal do Eu Só Quero Enem relaxa quanto ao nome feio. Oligofrenia é exatamente o antigo nome para retardo mental. Então, oligofrenia pirúvica, retardo mental, relacionado ao ácido fenilpirúvico, a fenilalanina, aqui na historinha, né? Oligofrenia pirúvica, exatamente um caso lá de retardo mental grave, né, moçada? Um caso lá de retardo mental super sério que pode estar acontecendo aí com o amiguinho. Então, maior preocupação em relação à fenilcetonúria. Tem outro detalhe. Uma vez que você não tem a enzima fenilalanina hidroxilase, a enzima 1, fenilalanina se acumula e tirosina diminui. Se diminui a tirosina, diminui a melanina. Nesse caso, você diminui a produção de tirosina, você diminui a produção de melanina, e o amiguinho que tem fenilcetonúria, ele vai apresentar a pele mais clara do que ele deveria ter. Deficiência de pigmentação. O Landim, ele é albino, é? Não. Ele não chega a ser albino. Ora, por que ele não chega a ser albino? Porque numa pessoa normal, nós temos
duas fontes de tirosina. A tirosina pode vir da dieta ou a tirosina pode vir da fenilalanina. Então, numa pessoa normal vai ser desse jeito. No amigo com fenilcetonúria, dessas duas fontes, só uma está funcionando. Então, você não recebe mais tirosina a partir da fenilalanina, mas continua vindo tirosina da dieta. E é por isso que você não vai ficar albino, porque você continua com tirosina. Tirosina continua vindo da alimentação. Entretanto, menos tirosina que o normal, porque não está vindo tirosina da fenilalanina. Com menos tirosina, menos melanina. Albino, o cidadão não vai ficar, mas ele vai ter deficiência de pigmentação. A gente lembra para vocês, moçada, que o diagnóstico da fenilcetonúria é feito com o famosíssimo teste do pezinho, também chamado de triagem neonatal. Falamos, moçada, sobre isso certa vez. Fura o pé do moleque, colhe uma gotinha de sangue e com isso você consegue verificar várias possíveis doenças genéticas. Uma delas é a fenilcetonúria. Você tem lá o teste do pezinho, né, pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, que é gratuito. Né, inclusive, todo brasileiro tem o direito de que, quando ele nasce, seja feito o teste do pezinho nele, para poder detectar algumas doenças genéticas, como a fenilcetonúria. Mas, moçada, o teste do pezinho lá, né, o mais básico, né, o simples, que é o fornecido gratuitamente, ele detecta somente algumas doenças. Se você tiver uns trocadinhos sobrando, você pode fazer um teste do pezinho, né, o mais ou o super, que eles detectam a quantidade maior de doenças genéticas. Né, mas os testes mais e super não estão disponíveis lá no Sistema Único de Saúde, né? Não estão disponíveis no sistema público. Eles são, nesse caso lá, somente particular, tem que pagar por eles. Então, se você tiver uns trocados sobrando lá quando seu filho nasce, você pode fazer, né, o teste lá, o mais, o teste super, para poder verificar algumas doenças genéticas. E quanto mais cedo você descobre, claro, mais cedo você começa a tratar. No caso, gente, do tratamento de fenilcetonúria, cura não tem, né, gente? Cura não tem. Ela é doença genética. Entretanto, eu tenho como impedir o efeito mais sério. Porque a deficiência de pigmentação é o de menos, né? Minha preocupação, moçada, é com um quadro de estado mental com as lesões neurológicas. Isso acontece porque a fenilalanina se acumula. Então, eu não posso deixar a fenilalanina se acumular. Então, você vai passar para a criança uma dieta pobre em fenilalanina para evitar que a fenilalanina ela se acumule. Gente, inclusive, é um saco, né? Você vai, de repente, pegar a criança que tem fenilcetonúria, ela vai ter uma série de restrições e ela vai ter que ter uma dieta pobre em fenilalanina, entretanto, não pode zerar a fenilalanina da dieta. Por que não pode zerar a fenilalanina da dieta? Porque a fenilalanina é um aminoácido essencial, importante, gente, pra gente, e a gente não consegue produzir. Então, preciso dela. Então, a dieta ela tem que ser pobre em fenilalanina, entretanto, não pode ser sem fenilalanina, com fenilalanina zerada, porque fenilalanina é um aminoácido essencial. Preciso dela e não consigo fabricar. Por isso que eu disse que é um saco, porque o amigo que tem lá a fenilcetonúria vai ter que comer isso aqui e nessa quantidade. Se comer de menos, falta fenilalanina e prejudica a produção de proteínas. Se comer demais, a fenilalanina se acumula e danifica os neurônios. Então, não apenas você vai ter que ter lá um controle no que você come, mas no quanto que você come de menos ou de mais, acaba sendo problemático. Ah, a propósito, essa dieta pobre em fenilalanina, pelo menos moçada durante a infância, por volta dos 8 anos de idade. Por que isso? Que é quando os neurônios estão se formando e eles são mais sensíveis ao excesso de fenilalanina. Isso quer dizer que até os 8 anos de idade o moleque vai ter que ter uma dieta super estrita, comer aquilo naquela quantidade, fenilalanina demais, retardo mental, fenilalanina de menos, prejudica a formação de proteínas, mas depois dos 8 anos ele pode ter uma vida quase normal, quase. Tem coisas que ele vai ter que evitar. Por exemplo, por toda a vida, ele vai ter que evitar um tipo de adoçante chamado de aspartame. Esse adoçante, moçada, aspartame, é dos adoçantes mais utilizados atualmente. Aspartame, ele é uma associação de 2 aminoácidos.
é um aminoácido chamado de ácido aspartico, que aí dá um nome ao aspartame, mais justamente ela, a fenilalanina. E o resultado? Que como o diacho do aspartame ele tem muita fenilalanina, então realmente o amigo que tem lá fenilcetonúria, aspartame não pode consumir. Daí, por lei no Brasil, todo alimento que contém aspartame na composição tem que vir com aviso no rótulo, contém fenilalanina. Exatamente para o cara que é fenilcetonúrico saber que aquilo ele não pode consumir, senão papoca lá os neurônios dele. Antigamente o aviso era assim, fenilcetonúricos, contém fenilalanina. Hoje em dia o aviso é um pouco mais discreto, contém fenilalanina, mas se você é fenilcetonúrico, procura no rótulo do alimento que vai te orientar se você pode ou não consumir aquilo. Ora, eu estava falando da falta da enzima 1. Se falta, gente, a enzima 2, na verdade enzimas, tem várias enzimas, entre tirosina e melanina, a tirosina não pode ser transformada em melanina. E aí, você não terá melanina de jeito nenhum. Que doença é essa? Aí, fala sério, né? Se você não fabricar melanina, você vai ser albino. Então, a falta da enzima 2, ela implica em você não produzir melanina de jeito nenhum, e aí você vai ter albinismo. Ah, a propósito, né? Existem várias versões do albinismo. Tem o albinismo cutâneo, que afeta somente a pele. Tem o albinismo óculo-cutâneo, que afeta a pele e os olhos. Né? O caso de albinismo mais sério, em que além do amiguinho ter lá, né, a pele clara, os olhos ficam avermelhados. Ô, Landir, por que os olhos ficam avermelhados? Porque sem pigmento nenhum no olho da pessoa, dá para ver os vasos sanguíneos no olho. No que dá para ver os vasos sanguíneos no olho, o olho fica avermelhado. Sabe, gente, o típico coelhinho da Páscoa tradicional, que ele é branco de olhos vermelhos, ele tem exatamente albinismo óculo-cutâneo. Então ele não fabrica nem pigmento para os pelos, pelo branco, nem pigmento para o olho. E o resultado, moçada, é que nesse caso lá, o olho ele vai ser avermelhado, porque sem pigmento no olho, dá para ver exatamente os vasos sanguíneos no olho dele vermelhos. O albinismo óculo-cutâneo. Tanto é que quando a gente fala lá em albinismo, a ausência de melanina pode ser na pele e no olho, claro, né? Você vai ter efeitos como ausência de pigmentação, na pele, albinismo cutâneo, ou na pele e no olho, albinismo óculo-cutâneo, o que implica em outras situações, predisposição a queimaduras de sol, predisposição, moçada, a câncer de pele. Daí, claro, um amigo que ele é albino, ele vai ter que tomar muito cuidado com a exposição ao sol. Ele não tem proteção nenhuma contra o sol nesse caso. E, gente, muitas vezes, problemas ópticos, deficiência de visão. Por quê? Porque se alguém lembra das aulas de fisiologia sobre o sistema sensorial, o pigmento do olho, particularmente o pigmento preto, ele tem um papel de absorver parte da luz que entra no olho para evitar que a imagem fique muito clara. No amigo moçada, que ele tem albinismo, especialmente no albinismo óculo-cutâneo, ele vai ter muita dificuldade de enxergar, porque sem pigmento no olho, entra tanta luz no olho que fica tudo super claro. Então ele não consegue distinguir as coisas direito. E com o tempo, isso vai acabar por causar degeneração, né, em outros componentes do olho, e o cara vai acabar tendo problemas de visão nesse caso. Né? Por isso, pessoas que são albinas, além do problema de câncer de pele, do problema de queimaduras de sol, né, sem pigmento no olho para proteger contra excesso de luz, lesões ópticas, né, problemas ópticos, deficiência de visão. Ainda, moçada, colocando o nosso esquema, tem outra enzima aqui, que é a enzima 3, né? Estava comentando que a tirosina ela também pode ser metabolizada nessa substância alcaptona, ácido homogentísico, e a enzima 3 transforma em CO2 e água. Se você tiver ausência da enzima 3, você não vai produzir CO2 e água, e a alcaptona ela começa a se acumular. Ela se acumula e ela então acaba indo parar na urina. Uma vez que você tenha alcaptona na urina, alcaptonúria é o nome dessa condição. Então, nós temos lá a falta da enzima de número 3 no nosso esquema.
Na falta da enzima 3 aí do nosso esquema, a alcaptonúria, exatamente o problema que o amigo vai ter. Então o amiguinho não consegue metabolizar a alcaptona e o resultado é que a alcaptona ela se acumula. Landim, algum problema em a alcaptona se acumular? Cara, bom, duas besteiras, né? Ela acaba sendo eliminada na urina. No que ela é eliminada na urina, gente, a urina fica marrom cor de Coca-Cola. Né? A alcaptona em contato com a ácido oxida produz lá um componente marrom e o resultado é que o xixi fica marrom cor de Coca-Cola. Eu sei, esquisito, né? Mas assim, acho que ninguém vai morrer porque seu xixi é cor de Coca-Cola. O problema é outro. A alcaptona, ela pode causar lesões articulares. Ela causa artrite. E aí os problemas que a alcaptonúria pode estar causando. Ou seja, notem bem que todos os casos que eu estou descrevendo para vocês, eles são chamados de erros inatos do metabolismo, onde esses erros inatos do metabolismo, doenças genéticas pela falta de enzimas. Depende da enzima que falte, fenilcetonúria, ou albinismo, ou alcaptonúria, e aí vai. Ah, tudo bem. Essas três doenças que a gente está comentando com vocês, fenilcetonúria, a gente tem lá albinismo, a gente tem lá alcaptonúria, todas elas, moçada, causadas por alelos recessivos. Então elas são condicionadas por alelos recessivos. Pouquíssimas são as questões que vão querer que você saiba disso decorado. De novo, né? Pessoal, Deus só quer Enem. Relaxa. Que se o cara quiser falar sobre isso, ele vai dar para você a condição de descobrir na questão se a doença ela é dominante ou recessiva. Ou então ele vai dizer se ela é dominante ou recessiva. É uma outra prova mais maluquinha que vai querer que você saiba previamente como é que isso aqui vai funcionar. Algumas dessas doenças, né, elas podem ser mais sérias do que as outras. De modo que alguns erros inatos do metabolismo podem acabar sendo letais. E aí nós vamos falar então em genes letais nesse caso.